Vamos lá? Vou dar sequência, então, à aula dessa terça-feira, a nossa aula de geografia, tá? Vamos lá, a nossa apostila de geografia. A gente finalizou, então, a aula de história, agora a gente vai para a aula de geografia. Então, hoje o nosso tema de geografia são as relações entre o espaço urbano, a cidade, e o espaço rural, o campo, certo? Então, nós estamos vendo a imagem aí, ó, de uma cidade, mas essa cidade, então, tem prédios, comércio, tem meios de transporte. A gente está vendo aqui, ó, cenourinha desenhada, ou seja, é um caminhão que distribui alimentos, né? Vamos lá, então. Aí nós temos aqui a zona rural, o espaço rural, né, com tratores. Aí tem um caminhão que é da cidade, que veio buscar então esses tratores ou trazer esses tratores para o campo. Então a pergunta aqui fala assim: quais as relações entre campo e cidade? Você consegue observar na imagem? Então a gente percebe que na cidade os alimentos, né, são trazidos diretamente do campo, né, para o nosso consumo, para a gente se alimentar. E o campo precisa da cidade porque o transporte, ele é da cidade e aí ele vem, então, fazer serviços no campo, né, no espaço rural. Trazer os tratores, né, olha, os tratores que são feitos, fabricados aonde? Nas indústrias que estão localizadas, então, nas cidades, certo? Em qual dos dois espaços representados, campo e cidade, você acha que a concentração de pessoas é maior? A gente sabe que as pessoas se localizam mais, se concentram mais nas cidades, por conta do comércio, né? Da educação, né? Da infraestrutura, certo? Você acha o campo importante para a cidade e a cidade é importante para o campo? Explique sua resposta. Sim, tanto o campo é importante para a cidade quanto a cidade é importante para o campo, pois o campo produz o alimento que a cidade compra e consome, né? E é usado no comércio para venda. E é a cidade, então, né, que compra esse produto do campo, ou seja, que dá renda para o campo poder produzir mais, e também os meios de transporte são da cidade, né, para carregar, né, essa mercadoria até a cidade e vender essa mercadoria, certo? Então, assim, tanto o campo precisa da cidade quanto a cidade precisa do campo. Se você pudesse escolher em qual desses lugares você viveria, por quê? Essa resposta é sua. Eu gosto mais do campo, né? Tem pessoas que gostam mais da cidade, aí você que vai escolher. Observe essas duas obras de arte. Elas retratam duas paisagens do século XIX. Olha só, né? Isso aqui, ó, John Jacques François, né? Uma fábrica em Meuron, tá? Do século XIX. E aqui, então, Nicolau Facchinetti, vista do Rio de Janeiro, tá? Em 1892. Olha só, que lindas essas duas obras. Há elementos semelhantes entre as duas paisagens. Quais? A gente percebe, ó, a paisagem, as árvores, né, a natureza, tanto nesta obra quanto nessa obra, certo? Qual delas representa uma área urbana? Então, a segunda imagem, essa aqui, ó, a imagem número 2, ela representa uma área urbana. Quais são as principais diferenças que você enxerga entre o campo e a cidade? Então, a gente percebe que no campo existe um maior número de natureza, certo? O ar também é mais puro, porque não tem tanta concentração de CO2, que é o gás carbônico, né? E as pessoas podem viver mais livremente, né? Não tem tanto perigo. A cidade, então, um grande contingente de pessoas, o maior número de gentes, né? Já é um pouco mais abafada pelo número de casas, né? Pelo número de pessoas, movimentação é maior, certo? Não tem a calmaria do campo, né? O campo é mais calmo. Nós transformamos o espaço geográfico. Então, o ser humano, ele é um agente transformador. Nós modificamos o espaço onde a gente vive. O que é o espaço geográfico? É tudo aquilo que o nosso olhar pode alcançar, né? É considerado espaço geográfico.
Então, nós transformamos o espaço geográfico, nós mudamos esse espaço. Nós, seres humanos, transformamos o espaço em que vivemos, as diversas atividades que desenvolvemos, seja no campo, seja na cidade, alteram o ambiente ao nosso redor. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. No espaço rural, grandes plantações e pastagens ocupam o espaço antes dominado por vegetações naturais. No campo, há pasto, agricultura, árvores e poucas casas. Existem áreas que sofreram pouca interferência do homem. Então, a gente sabe que no campo existe mais natureza, mas o homem já modificou essa natureza, porque ele já construiu casas, fez cercas para gado, pastagem. Então, o campo também foi modificado, certo? É claro que a paisagem do campo é diferente da paisagem da cidade. Por causa da ação humana, os elementos da natureza nas paisagens urbanas sofreram intensas transformações, tendo em muitos casos sido muito reduzidos, como a vegetação natural, por exemplo. Essas alterações costumam ser feitas para dar lugar aos mais diversos tipos de construção: casas, escritórios, ruas, avenidas, fábricas, lojas e etc. Então, o espaço urbano ele sofre uma modificação maior. Por quê? Porque é preciso construir as casas, os prédios, asfaltar, né? Então, para isso é preciso retirar a natureza desses locais. Nas cidades, há predomínio, então, a maior quantidade de prédios, asfalto, veículo e pessoas, certo? Então, essa foto aqui retrata, então, a zona urbana, certo? Uma cidade, ó. Na foto é possível perceber alguns aspectos da paisagem urbana, entre eles os prédios, né? E poucos elementos naturais, poucas árvores aí, certo? O urbano e o rural nos municípios. Então, os estados brasileiros estão divididos politicamente em municípios. Atualmente, segundo o IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, o Brasil conta com aproximadamente 5.570 municípios, em geral apresenta uma zona urbana e uma zona rural. Na zona rural predominam as atividades ligadas à terra, como o cultivo de vegetais, legumes, criação de animais, pesca, extração de madeira e etc. Então, zona rural predominam as atividades ligadas à terra, cultivo de vegetais, legumes, criação de animais, exportação de matéria, extração de madeira e etc. Já na zona urbana, prevalecem as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviço e às indústrias. Apesar da existência de zonas rurais em quase todos os nossos municípios, atualmente a grande maioria dos brasileiros vive em zonas urbanas. Você conhece pessoas que saíram do campo para viver na cidade? Se você conhece, coloque que sim. Se você não conhece, coloque que não. Na foto de satélite a seguir é possível visualizar parte do município de Piratuba, no estado de Santa Catarina. Nela conseguimos ver tanto a zona urbana quanto a zona rural do município. Zona rural aos arredores, zona urbana está bem aqui, ó, certo? Onde tem essa construção, as construções. A zona urbana pode ser identificada pelos tons de cinza e branco, que correspondem às construções. Já a zona rural foi identificada pelas partes verdes, que correspondem tanto às plantações quanto às áreas de vegetação natural. Observe a imagem satélite do município de Piratuba, em Santa Catarina. Quais elementos da paisagem você identifica na imagem? Nós identificamos, então, aqui as estradas, né? Naturais, vamos ver. Naturais que está pedindo, os elementos da paisagem. Então, a gente está vendo as estradas feitas pelo homem, né? A cidade, né? Então, aqui a gente consegue ver, então, as cidades, porque a gente sabe que é construções que tem aqui e a gente vê, então, as naturezas, árvores, né? Tá certo? Ana mora na zona urbana e recebeu uma carta de sua avó Cíntia, que mora na zona rural. Olha só que legal, recebi uma carta da minha avó Cíntia. Ela mora no campo e vem passar uns dias na minha casa para ajudar a minha mãe a cuidar do meu irmão mais novo. E quando ela chega? Ainda vai demorar, pois ela mora em um lugar muito distante. Assim como Ana, você tem parentes que moram nas zonas diferentes da sua? Você tem parentes que moram, por exemplo, na zona rural? Você vai responder aí.
Converse com seus familiares, descubra se eles já viveram sempre no lugar onde estão hoje, na cidade ou onde moram, ou se já mudaram de um lugar para o outro. Vieram, por exemplo, do sítio para a cidade ou foram da cidade para o sítio. Vocês vão responder na linha abaixo. Certo? Então, hoje a gente vai ficar aqui, para não ficar muito cansativo para vocês, porque vocês já tiveram aula de história. E na próxima aula a gente continua a nossa atividade, certo? Eu vou mostrar então aqui, página 155, certo? Aqui estão as respostas então, em relação à nossa aula de hoje. Então, página 50, resposta do aluno. Página 155, resposta do aluno, né? Tá? Então, a gente veio até aqui, ó, certo? A prof ia passar mais para vocês hoje, mas vou deixar vocês descansar um pouco, senão vai ficar muito cansativo para vocês. Grande abraço, tá? E até a nossa próxima aula, então, aí, de geografia.